Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Respirando Letras. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre uma saga inteira que eu tenho falado muito desde o final do ano passado, que foi quando eu li o primeiro livro e agora eu terminei o quarto. Gente, essa série merece ser conhecida por todo mundo. Lembrando que já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal para me ajudar na divulgação, compartilha, comenta. E eu não vou dar spoiler de nada dessa série inteira, tá? Eu quero muito falar sobre esses livros de maneira que eu instigue vocês a quererem ler, querer conhecer essa história. Então por isso eu não vou dar nenhum spoiler, fiquem tranquilos e assistam o vídeo até o final, que tá muito bom. Vamos lá. A saga, nem falei, né? É A Sombra do Vento. O primeiro livro é A Sombra do Vento, que é da saga do Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafón. Tem vídeo só sobre esse livro, se eu não me engano, no canal que eu fiz ano passado ainda. Mas, tanto faz, vamos lá. A Sombra do Vento, então, vai se passar nos anos 40 e vai contar a história do Daniel Semperi, que é um garoto de 11 anos que mora com o pai. Eles têm uma livraria que passa de geração em geração, Semperi e Filhos. E o garoto perdeu a mãe, Isabela, muito cedo, com dias de vida, a mãe dele morreu. E ele acorda um belo dia desesperado porque ele percebe que ele não lembra mais do rosto da mãe. Ele tá esquecendo quem foi a mãe dele e vendo isso, o pai do Daniel se compadece da situação do filho e decide mostrar pra ele um tesouro de Barcelona que muito pouca gente conhece, que é o Cemitério dos Livros Esquecidos. Então eles vão pra lá e as regras são as seguintes: você não comenta e você não conta pra ninguém aonde fica o Cemitério dos Livros Esquecidos. E uma vez lá dentro, você pode escolher um livro da infinidade de livros que foram protegidos ali ao longo dos anos. Tu pode escolher um livro e tu tem a obrigação, então, de preservar esse livro pro resto da tua vida. Bom, Daniel entra na livraria, fica enlouquecido com o labirinto que é e o tanto de livro que tem lá dentro. E ele fica encantado por um livro que se chama A Sombra do Vento, que é de um autor, Julian Carax. Bom, Daniel lê esse livro e fica obcecado pela história, e ele quer muito saber mais sobre o autor e quer muito ler os outros livros do autor. Então ele vai nessa busca e ele percebe e descobre que tem uma pessoa que está queimando todos os livros, todos os exemplares que existem ainda no mundo do Julian Carax. E a cópia que ele tem de A Sombra do Vento é uma das últimas que tá sobrando. Por isso mesmo, ele segue numa busca pra saber mais sobre a vida do autor e por que esse autor aparentemente evaporou, desapareceu. Ninguém mais sabe dele, os rastros dele sumiram. Então, com isso tudo, buscando sobre a vida do autor e tendo um dos últimos exemplares existentes, Daniel percebe que ele e a família e os amigos dele correm muito, muito perigo até ele não descobrir a verdade por trás disso tudo. Bom, esse livro aqui já me encantou de cara porque é um livro que fala de livros, eu não sei, eu gosto muito dessa vibe aí. Mas é um negócio que eu nunca tinha lido nada parecido. Os personagens aqui são maravilhosos, tem um personagem específico, Fermín, que entra na vida do Daniel aí de uma maneira bem abrupta. A gente não conhece nada sobre o passado do Fermín, mas ele é um personagem, assim, muito inteligente. Tem umas tiradas incríveis. Sério, acho que é um dos meus personagens preferidos, assim, da vida. E então, aí acaba A Sombra do Vento num final, assim, nossa, que tu precisa saber o que tá acontecendo, o que aconteceu depois. Como que o livro terminou daquele jeito. E, não vou falar muito, porque senão vai acabar alguma coisa. Partimos para o segundo livro, que, na verdade, diz o próprio autor, acredito, que tu pode ler esses livros em qualquer ordem. Porque todos os livros dessa saga são histórias em si fechadas, mas que se complementam, cada uma, né, tem um pedacinho aí que vai completar uma história toda bem maior. Então, eu preferi ler, por segundo, O Prisioneiro do Céu, que na verdade foi o terceiro livro lançado. Mas O Prisioneiro do Céu é uma continuação direta de A Sombra do Vento, por isso eu preferi ler, porque eu tava muito desesperada pra saber o que tinha acontecido depois do final daquele livro. Tá. Bom,
Então, O Prisioneiro do Céu vai se passar em 57. Tô com uma colinha aqui do lado, porque tem bastante coisa. E a gente vai conhecer aqui um pouco do passado do Fermin. Por quê? Aqui, Daniel tá na livraria lá, vendendo. E ele recebe entra um cara na livraria muito estranho, um cara muito misterioso, que parece ter muito dinheiro, mas parece não ligar muito pra livros. E esse cara entra lá e quer um livro específico, que é, acho que o livro mais caro da livraria. Daniel fica meio assim de vender o livro pro cara, porque ele realmente parece não se importar em ser uma obra de arte, esse livro. Mas ele quer muito esse livro e ele acaba vendendo porque eles precisam do dinheiro. E o cara deixa o livro lá na livraria com uma dedicatória muito misteriosa pro Fermin. Então Daniel vai atrás, né, disso tudo e a gente conhece um pouco do passado do Fermin. Fermin estava preso na prisão de Montjuic. Eu posso não estar falando esse nome certo, mas enfim. E então aqui a gente vai conhecer vários dos personagens que já foram mencionados ou que vão ser mencionados no próximo livro. São personagens muito, muito importantes para a história e que vão aí conectar um pouquinho mais do que a gente já conhece. Gente, esse final aqui, esse livro é muito bom, é o menor livro da saga toda. E é muito eletrizante, assim, é muito triste também tu ver todo o passado do Fermin, por tudo que ele passou e por que ele é do jeito que ele é agora. Então, o terceiro livro que eu li, que na verdade é o segundo lançado, mas não é continuação direta de A Sombra do Vento, esse livro aqui vai se passar bem antes desses outros dois livros, vai se passar nos anos 20. Bom, aqui nos anos 20 a gente conhece um escritor que se chama Davi Martin. Ele é um escritor que tá acabado, ele não tem muita perspectiva de vida, ele tá muito, muito doente, tem meses de vida, até que ele conhece uma pessoa, entra na vida dele, que se diz um editor de livros de uma editora um pouco conhecida, mas o cara tem uma proposta muito importante pro Davi e que envolve muito, muito dinheiro, e o cara promete dar a saúde do Davi de volta pra ele, se ele se comprometer a escrever o livro que esse cara quer. Bom, sei que quando o Davi se vê meio numa posição um pouco irrecusável, ele percebe que ele tá misteriosamente ficando melhor, sendo que ele ia morrer com certeza. E o livro que ele deveria escrever, ele tem poderes de mudar o rumo da história. É tudo muito estranho, esse editor aí é muito esquisito. Meio que ninguém tá acreditando no Davi, tem gente que tá achando que o cara é obra da imagem dele, que ele tá ficando completamente louco. Ele tá escrevendo o livro, ele tá gastando o dinheiro que ele ganhou. Ele começa a entrar assim numa paranoia horrível, horrível. Ao mesmo tempo, a gente aqui conhece então o passado da mãe do Daniel, a Isabela. Ela vai ter um papel muito importante nesse livro aqui e na vida do Davi. Então a gente vai ver essa história se desenrolar até que o final chegue. Ai, gente, esse final eu não sei nem explicar. No Jogo do Anjo, então, muitas coisas aqui vão ser reveladas sobre os primeiros dois livros, mas eu achei que foi muito bom eu ter lido na ordem que eu li. Bom, esse livro ainda deixa muitas dúvidas, mas também fecha já muitos pontos. E esse livro foi lançado, sei lá que ano, e ano passado, 2017, foi lançado então o livro final da saga, que eu fiquei muito triste de saber que era o final, porque eu queria muito continuar, muito tempo ainda, dentro dessa Barcelona, desse mundo maravilhoso. Então o quarto livro foi O Labirinto dos Espíritos. Eu postei agora há pouquinho que eu terminei de ler o livro, eu realmente li dias atrás. Esse livro é um toletão, gente, se cair na cabeça de alguém mata, de tão grande que é esse livro. Tem quase 800 ou quase 700 páginas, não sei. Mas vale a pena cada palavra. Eu tô falando sério. Beleza. O Labirinto dos Espíritos, então, vai se passar no meio termo aí, anos depois da Segunda Guerra. E a gente vai conhecer, a personagem principal aqui é a Alicia Gris. Essa garota é uma órfã de guerra, ela tem uma dor crônica por causa de um ferimento da guerra. A gente já conhece desde o início do livro
a gente já sabe que ela conheceu o Fermín e ele salvou a vida dela nessa época de guerra, mas depois os caminhos deles se separaram no dia do bombardeio mesmo. Nesse dia do bombardeio, a Alicia conhece o cemitério dos livros esquecidos porque ela simplesmente caiu dentro do cemitério pelo teto por causa de uma das explosões. Daí vem a dor dela e que ela conheceu esse mundo mágico, mas anos se passam e ela já é uma investigadora para quem a polícia recorre quando eles não estão conseguindo solucionar os casos mais difíceis que ele tem. Então, ela é uma parte muito importante para a polícia, mas ela não é oficialmente da polícia. Ela é chamada então para um caso muito difícil que vai envolver o desaparecimento do ministro Maurício Valls. Esse Maurício Valls, ele foi o diretor da prisão na época que muitos personagens que a gente já conheceu nos outros livros estavam lá presos e sendo torturados. Ele tem um envolvimento também no passado da Isabela, a mãe do Daniel. E o Daniel aí... Então essas duas histórias vão se misturar. O Daniel que não consegue superar a morte da mãe ainda. Ele quer muito descobrir esse mistério, porque a morte dela foi muito misteriosa. Então ele tá convencido de que o Maurício Valls tem alguma coisa a ver com a morte da Isabela. E ao mesmo tempo a Alicia então vai pesquisar sobre o desaparecimento do Maurício Valls. Precisa descobrir o que aconteceu com ele, porque do nada ele sumiu. E essas duas histórias aí, essas duas pessoas vão se misturar uma hora ou outra. E aqui tem muito perigo, tem muito mais por trás do que Alicia e Daniel estão achando, principalmente a Alicia, né, porque ela tá mais por dentro das investigações. Mas tem aqui segredos de pessoas muito, muito importantes do cenário político da Espanha que querem que esses segredos não saiam para a sociedade, apesar de serem coisas de anos atrás. Então a Alicia tá descobrindo tudo isso, ela tá correndo muito perigo. E Daniel também tá correndo muito perigo porque ele quer a todo custo encontrar o Maurício Valls e acabar de uma vez por todas com ele. E, gente, aqui ó, nesse livro, personagens novos aparecem, personagens antigos dos outros 3 livros vão surgir, detalhes de todas as histórias aí vão vir à tona, os pontas soltas vão ser todas ligadas. E, gente do céu, o que foi esse final? Eu tô, assim, chocada. E eu posso dizer que essa história me prendeu mais que Harry Potter. Mas não me julguem, leiam primeiro, depois tirem suas próprias conclusões, tá? E é isso aí, gente. Eu acho que leiam, por favor, leiam essa saga inteira, na ordem que vocês quiserem, mas eu recomendo mesmo ler O Labirinto dos Espíritos por último, pra fechar tudo. Vai prender vocês de uma maneira que, olha, assim, se não prender vocês do jeito que me prendeu, não sei o que tá acontecendo, não. Mas eu ponho a minha mão no fogo por todos esses livros. Vale muito a pena. Leiam Carlos Ruiz Zafón, leiam essa saga, me contem depois o que vocês acharam, que eu tô louca pra saber e compartilhar meus pensamentos sobre os detalhes dessa história aí. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Beijão.